Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. A partir de ontem, nós começamos a pensar novamente sobre a nossa morada em Cristo, de estarmos em Cristo, de sermos encontrados em Cristo, enraizados em Cristo. Então, por nós estarmos em Cristo e nós sermos então uma nova criação, como nós vimos ontem, nós temos uma nova identidade e iniciamos um novo relacionamento. E eis que Deus fez tudo novo. Capítulo 6 de Romanos, versículos de 1 a 14, nos dizem assim: como nós devemos então andar em vida nova ou em novidade de vida. O que, pois, diremos? Permanecemos no pecado para que abunde a graça? De maneira alguma. Porque nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou vós não sabeis que nós que somos batizados em Jesus Cristo, somos batizados em sua morte? Porque pelo batismo somos sepultados juntamente com ele para a morte, para que, assim como Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos para a glória de Deus Pai, assim também nós andemos em vida nova, em novidade de vida. Porque se nós fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, assim será também de sua ressurreição. Porque sabemos que o nosso velho homem, ele foi crucificado juntamente com ele para que o corpo do pecado seja inutilizado para que não mais sirvamos ao pecado. Porque o que morreu tornou-se livre do pecado. Portanto, se morremos com Cristo, cremos que com o próprio Cristo viveremos. Porque nós sabemos que Cristo ressuscitou dentre os mortos e não morrerá novamente, porque a morte não tem mais domínio sobre ele. Já que, porquanto ele morreu para o pecado, morreu uma vez, mas porquanto vive, para Deus vive. Desta maneira também nós devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos vivos dentre os mortos. Que não reine, pois, o pecado em nosso corpo mortal, de modo que obedeçamos os seus apetites perversos. Nem disporeis os nossos membros para serem instrumentos de iniquidade para o pecado, mas devemos prepará-los perante Deus como homens que estão vivos dentre os mortos, e sejam vossos membros, então, instrumentos para a justiça de Deus. E o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Este capítulo 6 de Romanos é reconhecidamente, muitas vezes, de difícil compreensão. Ao longo da segunda metade do último século, muitos comentaristas escreveram centenas de páginas sobre o que acreditam naquilo que Paulo estava dizendo. Defendo o que é, com certeza, um entendimento mais geral aceito do capítulo. Aquele que melhor explica porque as palavras de Paulo, quando ele diz: as coisas velhas já se passaram, são verdadeiras para nós que estamos em Cristo. O contexto de Romanos 6 é a declaração de Paulo em Romanos 5:20 de que, aonde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Ele então antevê a pergunta: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? E nós podemos responder: de modo nenhum.
Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Aqui Paulo não está censurando uma atitude condescendente em relação ao pecado, às vezes sugerida por sua pergunta. Antes, ele está dizendo que é impossível que o cristão continue em pecado. Mas por que é impossível? Porque morremos para o pecado por meio da nossa união com Cristo em sua morte, como nos diz o versículo 6 e 8. Morremos para o pecado, pois a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, sendo a nossa velha natureza o que éramos então em Adão. Em Adão, nós estávamos sobre a culpa do pecado, sobre o domínio do pecado. Sobre o domínio do pecado era impossível obedecermos a Deus. Sob a culpa do pecado era impossível agradarmos a Deus. Mas por meio da nossa união com Cristo em sua morte, morremos para o pecado e para o seu domínio sobre nós. Agora, nós somos capazes de obedecer e agradecer a Deus. E agradar a Deus. Nossa velha identidade em Adão se foi juntamente com a sua escravidão ao reino do pecado. Portanto, ao escrever de modo nenhum, nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele, Paulo não está essencialmente dizendo como você pode imaginar tal coisa. Ele está dizendo algo mais ou menos como absolutamente não, isto é impossível. Sim, podemos continuar a pecar, mas não podemos continuar em pecado, pois já não mais estamos em Adão. Paulo está admitindo uma repreensão moral, está fazendo uma afirmação segura. Quando Paulo diz, em 2 Coríntios 5,17, que nós vimos ontem, que as coisas velhas já se passaram, está dizendo que a nossa nova identidade, que a nossa identidade em Adão, ela se foi para sempre. Agora a nossa nova identidade está em Cristo, em sua obra, em seu ministério. Então, a expressão surgiram coisas novas se refere então a esta nova identidade em Cristo. Hoje, amados, nós temos um relacionamento novo em folha com Deus por meio de Jesus Cristo. E essa identidade é muito mais do que um rótulo, ela define o que realmente nós somos. Significa que Deus tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração espiritualmente vivo e responsivo a Ele. Essa transformação, essa transição de estarmos em Adão para estarmos agora em Cristo, não há algo que pudéssemos fazer acontecer por nós mesmos. De jeito nenhum. Foi Deus, apenas Ele, quem fez isso acontecer. No momento em que você creu em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a pessoa que você era em Adão morreu. Você foi crucificado com Cristo. Você agora está em Cristo. E por esta união com Ele, a disposição básica do seu coração foi transformada. E este, amados, é o motivo pelo qual Deus nos conduz para a sua família espiritual, adotando-nos como filho e nos dando uma maneira nova de viver. E amanhã nós vamos falar a respeito dessa maneira nova de viver. Hoje falamos que em Cristo temos uma nova identidade. Amados, que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Que Deus te abençoe e até lá!